E aí, sabe aquela sensação de labirinto que a escrita acadêmica às vezes dá? Pois é, fica tranquilo porque aqui a gente vai desenhar juntos um mapa, um verdadeiro guia para construir um argumento que, olha, vai ser difícil de derrubar. Ah, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que uma ideia vira uma tese forte de verdade? Muita gente boa trava bem aí nesse ponto. Mas calma, a gente vai desvendar esse mistério juntos, um passo de cada vez. Então, qual que é o nosso roteiro aqui? Primeiro, a gente vai entender o que raios é uma tese. Depois, vamos colocar a mão na massa para construir uma. Aí a gente aprende a sustentar o argumento, a fugir dos erros mais clássicos. E para fechar com chave de ouro, vamos entender a diferença entre tese e hipótese. Bora? Beleza, vamos começar pelo começo. O que é, afinal de contas, uma tese? Pensa nela como a fundação de uma casa. Se a base não for sólida, todo o resto, bom, já dá para imaginar o perigo, né? A tese é isso, a afirmação central que o seu trabalho vai defender. É o coração da coisa toda. E tem que ser assim, ó, afirmativa, super clara e direto ao ponto. Sem firula, sem rodeios. É a sua grande ideia declarada. E aí entra o argumento. Se a tese diz o que se defende, o argumento explica por que e como. Ele é, literalmente, a espinha dorsal de tudo. É o que transforma uma simples afirmação em algo que pode ser defendido com unhas e dentes com base em evidências. Certo, a teoria está clara. Agora vamos para a parte boa, a prática. Como é que a gente sai de uma ideia meio solta e chega num argumento de peso? Tem um caminho de 4 passos que ajuda muito nisso. Pensa nesse processo como se fosse um funil. A gente começa com um problema bem amplo, aí afunila para uma pergunta mais específica, acha uma resposta para ela e no final, pá, transforma essa resposta num argumento que dá para defender. Vamos ver na prática como essa mágica acontece. Olha só o passo 1, o problema. Tudo nasce de uma inquietação, de uma coisinha que incomoda, sabe? Tipo, poxa, pouco se sabe sobre inclusão digital no ensino superior. É uma frase simples, mas é a faísca que acende todo o fogo da pesquisa. Agora, passo 2. A gente pega aquele problema e transforma numa pergunta que dá para investigar. Sai do vago e vai para o específico. Em vez de só falar de inclusão, a gente pergunta como é que as práticas de inclusão digital afetam a autonomia dos estudantes. Viu? Agora tem foco. E o passo 3 é a resposta. Essa é a tese. É uma afirmação, preto no branco. Práticas de inclusão digital ampliam a autonomia estudantil. Pronto. É uma posição clara. Uma declaração de intenções, corajosa mesmo. E para fechar, o passo 4, o argumento. Aqui a gente refina ainda mais. A tese, que ainda era um pouco ampla, ganha contornos. Não é qualquer prática. São programas baseados em mentorias colaborativas. Opa, agora sim a gente tem algo concreto, algo que dá para testar, para provar. Beleza, a fundação está pronta. Mas e agora? Como é que a gente ergue as paredes e garante que essa construção não vai desmoronar na primeira ventania? É hora de falar das vigas mestras, da sustentação. Para sustentar um argumento, é preciso de provas, de munição. Isso significa dados, teorias de outros autores, exemplos concretos. E não basta só provar, tem que mostrar a relevância. Tipo, e daí? Por que isso importa para o campo científico, e para a prática profissional, e para a sociedade como um todo? E olha que legal, a própria estrutura do trabalho acadêmico já é pensada para ajudar a defender o argumento. A introdução joga a isca, apresenta o argumento. A fundamentação teórica prepara o terreno, mostra com quem o trabalho está dialogando. A metodologia e a análise são a hora de mostrar as provas, de provar o ponto. E a conclusão é o gran finale, que amarra tudo e reafirma a tese. Cada capítulo é um soldado nessa batalha. Muito bem. Agora vamos fazer uma inspeção final na nossa construção. Quais são aquelas rachaduras perigosas que podem comprometer toda a estrutura? Conhecer esses erros comuns é o melhor jeito de não cometê-los. Tem alguns erros que são clássicos, né? Tipo, confundir tese com tema. Falar, meu trabalho é sobre inclusão digital. Isso não é uma tese, é um tema. Tese é tomar uma posição. Outra coisa, tese não é pergunta. É resposta, é afirmação. E cuidado para não ter um monte de argumentos soltos que não conversam entre si. Fica de olho nessas armadilhas. E olha, se alguma dessas dificuldades soou familiar, tá tudo bem. Quem nunca sentiu aquele medinho de ser categórico demais? Ou aquela dificuldade de resumir um mundaréu de pesquisa numa frase só? Isso é super normal. A insegurança faz parte do processo. O segredo é não deixar isso paralisar, é continuar lapidando a ideia. E para a gente ir fechando, vamos falar de uma confusão que, nossa, acontece muito. Tese versus hipótese.
É tipo tentar usar um martelo para parafusar alguma coisa. São ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Entender isso é fundamental. Vamos pensar de um jeito bem simples. A tese é a grande afirmação. Este prédio é seguro e inovador. É a ideia central que guia todo o projeto. Já a hipótese é uma suposição específica que vai ser testada para provar isso. Tipo, se eu usar o tijolo X, a parede vai aguentar mais peso. A hipótese pode ser confirmada ou negada pelos testes, e ela ajuda a sustentar a tese maior. Uma é a grande ideia, a outra é o teste prático. Então vamos amarrar tudo. O que a gente precisa guardar? Primeiro, a tese é a resposta afirmativa para o seu problema de pesquisa. Segundo, o argumento é a viga de sustentação dessa tese. Terceiro, um bom argumento tem que ser claro e mostrar a que veio, ou seja, ser relevante. E por último, fuja dos erros comuns e se concentre em defender sua ideia com consistência. E agora a pergunta final fica no ar. Com todo esse ferramental em mãos, qual é o grande argumento que a sua pesquisa vai defender? Que ideia poderosa vai ser apresentada para o mundo? Pense nisso, porque tem muita gente querendo ouvir.